Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e na maratona de hoje nós vamos dar continuidade ao livro Superação de Português do sexto ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal. Bom, a gente vai lá agora para a página 76, né? Porque na última aula a gente parou na 75, mas essa página aqui, peraí, deixa só eu dar aquele zoom, né, bonitinho para vocês enxergarem. Vou pegar aqui a minha canetinha também. Agora vou pegar um rosinha, né, para ficar uma cor diferente pra gente destacar. Ó, essa página aqui, como vocês podem ver, né, é uma página que vocês vão fazer com a sua prof presencial, tá bom? Por quê? Porque aqui vocês vão ter que fazer um podcast noticioso. Então, vocês vão fazer isso em grupo e vocês vão ter que planejar, vocês vão ter que criar, vocês vão ter que fazer tudo isso aí, tá? Então, isso aqui vocês vão fazer com a sua prof presencial. Então, na verdade, a gente não vai ter a página 76, nós vamos pular. A mesma coisa com a página 77, que aqui vocês vão ter um modelo para fazer isso em grupos, nós também vamos pular. Então, nós vamos direto para a unidade 3, que diz: qual é a opinião? Então, olha só, nessa unidade aqui a gente vai ver alguns gêneros opinativos, beleza? Tá. Então, aqui, ó, tá explicando o que vocês vão aprender. Vamos lá para 79 para vocês continuarem vendo as imagens, tá? Então, aqui, ó, a gente vai começar a ver parte de opinião, página 79 também a gente vai pular. Aí, aqui, na próxima página, diz o seguinte, aqui também vai ser respostas pessoais. Porque no número 1 diz o seguinte: em que situações você costuma expressar sua opinião e sobre o quê? Então, eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vê uma situação dentro do Instagram. Então, você está no Instagram e você vê uma situação de alunos que foram injustiçados pelos professores, sei lá, você viu alguma situação no Instagram. Então, você pode se expressar a sua opinião ali, por exemplo, tá? Então, aqui você vai colocar onde você costuma dar a sua opinião. É dentro da sua casa? É com seus pais? É com relação aos seus irmãos? Né? Ou a sua mãe te pede opinião de alguma coisa? Então, isso aqui é uma resposta pessoal. A mesma coisa no número 2. Em algum momento você precisou fazer uma escolha e utilizou a opinião de outras pessoas para decidir? Então, por exemplo, imagina que a sua escola vai fazer um passeio e eles têm duas opções: ou vai para um zoológico ou vai para um museu. E aí, de repente, você estava na dúvida: eu gosto muito de zoológico, mas eu também gosto muito de museu. Tá, só que daí a galera da sua sala decidiu que zoológico vai ser mais legal. Então, você acabou decidindo que quer ir para o zoológico também. Por quê? Porque você utilizou a opinião de outras pessoas. Então, isso já aconteceu na sua vida? Se sim, você vai explicar aqui direitinho, tá bom? Então, é quando você usa a opinião de outra pessoa. Você conhece gêneros textuais que têm a função de expressar opinião sobre algum assunto? E se sim, você vai colocar quais os gêneros você conhece, tá bom? Aí a gente pode falar sobre livros, filmes, peças de teatros, revistas, enfim, a gente pode expressar opinião de diversas formas. Em charges, né? Tem gente que expressa opinião em charges quando é um escritor de algum jornal famoso, né? Ou não tão famoso assim, mas enfim. Aqui a gente também continua com respostas pessoais, tá? Então, aqui tá perguntando o que você sabe sobre cada um dos gêneros que vocês vão ver aqui, né? Que, na verdade, aqui já tá explicando muitos gêneros, jornais, revistas, sites, né? A gente pode citar, igual eu acabei de citar, né? Cinema, teatro. Então, a gente pode expressar opinião, inclusive em redes sociais, né? Então, isso vai ser uma resposta pessoal, se você já sabe e se você conhece esses gêneros. E você costuma ler textos desses gêneros? Vamos supor, você fala para mim que conhece o gênero de revistas. Então, você costuma ler esses textos de revistas? E qual que é a função de cada um deles?
tá? Então, isso também são respostas pessoais, tá? Porque eu não tenho como responder por você. Agora a gente vai lá para a carta do leitor, no capítulo 1. Então, aqui diz o seguinte... também vai ser uma resposta pessoal aqui no número 1, porque olha só, quando estamos satisfeitos com algo ou com alguém, geralmente elogiamos ou agradecemos. Você acha que podemos fazer o mesmo em relação a um serviço ou a um produto? Então, olha só, você tem, né, o direito de elogiar ou reclamar de produtos e serviços que utilizam, tá? Deixa eu só trocar a cor dessa canetinha aqui, que eu acho que o azul vai ficar melhor, ou o verde, né? Acho que o verde vai ficar melhor, porque essa cor aqui não tá favorecendo... Não, vou colocar o azul mesmo, porque essa cor não tá favorecendo muito para vocês enxergarem. Tem que ser uma cor mais forte. Olha só. Então, aqui no número 1, a gente tem direito de elogiar ou de reclamar por um produto ou por um serviço. Por exemplo, a minha internet, gente, tem dia que a minha internet é uma porcaria. Então, eu posso, né, elogiar e falar, nossa, a internet hoje tá super rápida. Ou eu posso ligar para a operadora e reclamar e falar, olha, hoje a internet tá mais lenta do que a tartaruga. Então, olha só, aqui você pode elogiar ou você pode reclamar de produtos ou serviços, tá? Então, mas é uma resposta pessoal, isso daqui é só uma sugestão de resposta, ok? Aqui no 2, como você imagina que podemos reclamar de um produto quando a gente não está satisfeito? Então, olha só, você pode reclamar diretamente com o produtor ou com o prestador de serviço, que foi o que eu acabei de falar. Então, por exemplo, a internet daqui de casa tem dia que tá o ó do Borogodó, então eu tenho que mandar um zap para eles ou até mesmo ligar para eles e reclamar. Então, aqui eu estou reclamando diretamente com o prestador de serviço. Vai adiantar eu reclamar com o vizinho? Não. Eu tenho que reclamar com a operadora de internet, né? Ou seja, com quem está me prestando o serviço. Como também com órgãos ou entidades que atuam como intermediadores entre quem reclama e de quem ou do que se reclama. Então, às vezes, a gente tem um produto que não foi legal, que veio estragado, que veio com defeito, mas eu não estou conseguindo falar com o prestador daquele serviço ou com o dono da loja. Então, eu posso ir em alguém para intermediar essa reclamação. No caso, a gente tem um órgão que se chama PROCON. Quando a gente não consegue resolver direto, por exemplo, eu já tive situações em que eu precisei acionar o PROCON porque eu não consegui resolver o problema diretamente com a operadora que estava me causando problemas. Então, a gente pode reclamar assim, ou direto com o prestador, ou com um intermediário, alguém que vai solucionar isso por nós. 3. E quando queremos compartilhar nossa opinião sobre algum assunto ou produto, elogiando ou criticando, como fazer isso e a quem podemos nos dirigir? Então, olha aqui você pode utilizar as seções de jornais, de revistas, de sites que dão voz ao leitor enviando carta ou e-mail, tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem um site que é um site jornalístico, então nós temos jornalistas locais aqui da minha cidade e que quando, por exemplo, tem uma rua esburacada, inclusive essa semana aconteceu isso no meu bairro tá todinho esburacado, então uma pessoa fez um vídeo e aí esse vídeo foi para a direção, né, para a redação do jornal local daqui da minha cidade, e eles colocaram a notícia no site, dizendo que o bairro está todo esburacado. Então, a gente tem que utilizar seções que dão voz para o leitor. Não adianta você colocar no seu Instagram, porque ninguém vai ver seu Instagram, a não ser que você tenha milhares de pessoas lá dentro, né? Você tem que colocar num lugar que tenha visibilidade, num jornal, numa revista, ok? Tá. Aqui a gente tem cartas dos leitores publicadas numa revista. Aqui, então, a gente já tem um exemplo, né, de coisas que as pessoas falam na revista. Olha só, O Sono dos Ursos. Eu adorei o texto, Uma Soneca por Todo o Inverno. Então, aqui a pessoa está falando que adorou o texto. Eu não vou ler isso aqui tudo, não. Só preciso explicar para vocês o seguinte. Isso daqui é uma página de revista e essa Luísa aqui, ela é a leitora da revista. Ela é o público, né,
Ela mandou então uma pequena carta dizendo que adorou o texto. Ou seja, aqui ela não está criticando, ela está elogiando. E quando a gente elogia, a gente coloca a nossa opinião. Ou seja, qual que é o gênero que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o gênero de revista. E o que ela está fazendo? Criticando ou elogiando? Nesse caso, ela está elogiando, ela está fazendo elogio, porque ela disse que adorou. Ela disse que ficou impressionada com o texto. Então, nesse caso, ela está fazendo elogio, e quando você faz um elogio, você expressa a sua opinião. É a mesma coisa que a sua colega, por exemplo, a sua amiga vai e pinta o cabelo, você fala, ai amiga, que lindo. Você elogiou, e quando você elogia, você coloca a sua opinião. Deu para entender isso daí? Beleza. E aí aqui, né, tem uma resposta da revista, da redação da revista, dizendo que adorou receber o comentário da Luísa. Beleza. Então aqui a gente finaliza a 82 para a gente continuar aqui no 83. Só que aqui no 83, olha só. Aqui no 83, olha isso aqui. São alunos do 5º ano A de uma escola municipal. E aí, aqui eles estão falando assim, gostamos do conteúdo publicado na edição 253. Aí aqui tá falando o que chamou a atenção, blá, 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 blá. Eles estão explicando por que eles gostaram. Aqui a gente tem opinião também, mas aí já são de pessoas mais jovens, são alunos do 5º ano. Eles também colocaram a opinião deles aqui, na forma também de elogio. Eles estão elogiando, beleza? Beleza. Então, a gente finaliza aqui o exemplo B também. Aí, aqui tem as imagens, né? Aí, a gente finaliza essa parte do texto, né? Dos exemplos. Então, dei o exemplo, o primeiro e o segundo exemplo. Aí, agora, olha só. Procure no dicionário os significados das seguintes palavras e escreva-as no caderno. Esse hibernar e esse extinção aqui, vocês vão pesquisar no dicionário, mas você também pode pesquisar no Google, beleza? Então, deixa só eu ver se já tem ele aqui do lado, que eu acho que não tem. Aí, o que acontece? Eu acho que não tem, deixa eu ver aqui. Não tem. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no Google, você tem recursos para entrar no Google, porque se você não tivesse recursos para entrar no Google, você não estaria assistindo essa aula agora aqui no YouTube. Então, pega o dicionário. Não tem um dicionário? Vai lá no Google e coloca significado da palavra hibernar e significado da palavra extinção, beleza? Tá. Aí você vai reler os significados que você encontrou e você vai falar qual deles se relaciona com os contextos das cartas, ok? Então, isso daí vai ser uma resposta pessoal. Cada um vai encontrar um significado mais específico, mais diferente do outro, mas no final das contas vai ser tudo a mesma coisa. Aqui no número 6, você vai copiar no caderno o quadro a seguir e vai completar com o que se pede. Então, como que vai ficar? Aqui na linha A, você vai colocar o seguinte, né? O assunto. Dizer que aprecia a revista e que gostou, em especial, de uma matéria sobre animais que hibernam. O nome da revista, Ciência Hoje das Crianças. E qual que foi a data da publicação? Dezembro de 2021. Beleza, você já completou a primeira linha. A segunda linha, que é a linha B, né, que vai falar sobre o texto B, é o seguinte. Lá no texto B, é expressar a opinião da turma sobre a matéria das espécies de plantas ameaçadas de extinção na Amazônia. Então, esse é o assunto, você vai copiar tudo isso no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, você vai colocar também o nome da revista, que é Ciência Hoje das Crianças, é o mesmo nome, você vai colocar embaixo. A data de publicação da linha B vai ser outubro de 2021. Tá? Então, aqui você vai copiar todo o assunto, aqui o nome da revista e aqui a data de publicação. Lembrando que a gente tem aqui da carta do leitor, a gente tem o texto A e o texto B, que eu mostrei para vocês ali agora, tá? Aí, a gente vai para a parte de compreensão textual, que é a interpretação de texto. Vou dar um zoom para ficar mais fácil. Aí, olha só, qual que é a função ou o objetivo de uma seção para o leitor em uma publicação? Ou seja, para que serve
a seção do leitor dentro de uma revista, por exemplo. Para que serve isso? Então, olha só, a seção do leitor tem o objetivo de receber uma opinião, uma solicitação ou mesmo uma reclamação. Então, presta atenção. Você é leitor de uma revista, aí você vai e escreve para essa revista. Quando você escreve para essa revista, eles vão publicar aquilo que você escreveu. Quer dizer, se você for escolhido, né, se a sua solicitação, se o seu comentário for o escolhido, eles vão publicar o seu comentário na revista. Qual o tipo de comentário que a gente pode colocar em uma revista? São 3 tipos de comentário. Você pode dar uma opinião, você pode solicitar alguma coisa, você pode reclamar de alguma coisa. Opinião, por exemplo, eu gostei do último texto, que eu achei o último texto da revista que vocês publicaram muito legal. Então, isso é uma opinião, é um elogio. Solicitação. Você pode escrever para uma revista e pedir, por exemplo, eu queria muito que o prefeito da minha cidade tampasse os buracos tudo, então eu estou escrevendo para vocês, viu, revista? Para vocês colocarem o meu comentário aí para o prefeito ver. Então isso é uma solicitação, é quando você pede alguma coisa. Reclamação dos leitores, o nome mesmo já diz, eu não preciso explicar para vocês o que é reclamação, porque vocês do 6º ano, inclusive, só fazem reclamar o tempo todo, né? Reclama que tem prova, reclama que tá sol, tá chuva, reclama que perdeu ponto. Então, vocês sabem reclamar muito bem, então não preciso nem explicar o que é reclamação. Então tá, beleza. Número 2. A quem se destinaram as cartas do leitor que você leu? Aqui, gente, é a equipe da revista Ciência Hoje das Crianças, que é o CHC. Muito fácil. 3. Escreva como cada uma das cartas começa. Então, aqui a gente tem Olá, CHC, ponto de exclamação, porque você está fazendo um cumprimento, né? Você está cumprimentando. E aí, no próximo é Olá, pessoal da CHC, ponto de exclamação também, porque você está cumprimentando, você está exclamando. Espera aí que eu coisei aqui, deixa eu descoisar. Beleza. Copie a alternativa correta. Esse início da carta corresponde a despedida ou uma saudação? Gente, o início da carta é uma saudação. Por quê? Porque quando você fala oi, olá pessoal, oi, tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, você está saudando. Saudação é quando você está dizendo oi. E despedida é quando você está dizendo tchau, você está se despedindo, né? Não preciso nem explicar. Tá. Outro tipo de saudação também que vocês costumam usar muito, né, no 6º ano. E aí, véi, beleza? Quando você fala, e aí, véi, beleza? Né? Então, você tá saudando. 4. Onde essas cartas do leitor circularam, copie a alternativa correta. Essas cartas aqui, elas circularam em uma revista. Isso aqui é muito fácil, gente. Você sabe que não foi no jornal e muito menos no site. Nós estávamos vendo uma revista. 5. As cartas foram veiculadas em que local da revista? Aí a gente tem aquela seção, né? Na seção Fala Aqui. Cada revista vai dar um nome, tá? Essa revista, ela colocou o nome de Fala Aqui, tá? Mas cada revista vai dar um nome para essa seção. Então, essa aqui é o Fala Aqui. Beleza. 6. Quem que escreveu a carta do leitor A? O leitor A, você já sabe, foi a Luísa, que é uma leitora da revista. Aí, aqui a gente tem o que mais chamou a atenção do autor da carta no artigo Uma Soneca por Todo o Inverno. Ó, já vou ler tudo de uma vez, para ficar mais fácil. Não, peraí. Deixa só eu diminuir aqui, que aí vocês vão conseguir enxergar melhor. Aí eu venho pra cá. Deixa eu ver se vai dar pra... Não, vou ter que diminuir. Então tá. Ó, o que mais chamou a atenção do autor da carta no artigo Uma Soneca por Todo o Inverno? Aí agora eu venho, dou o zoom de novo pra vocês enxergarem. Vou aumentar mais, tá? Ó, não preocupa não que eu aumento. Então, olha só. É saber que os outros animais, além do urso, também podem hibernar. Beleza? É muito legal essa parte de hibernar. Pesquisa aí que vocês vão gostar. Ó, B. Em que edição da revista essa carta foi vinculada e como que você descobriu isso? Então, aqui, ó, foi na edição número 328, pela leitura dos créditos inseridos, depois do texto reproduzido. Letra C. Que
palavras ou expressões demonstram a opinião de quem escreveu essa carta? Muito fácil. Quando você fala eu adorei, né? Você está falando eu adorei o texto, no caso. Fiquei impressionada, né? Ela ficou impressionada com o quê? Com o texto. Então, quando a gente usa essas expressões, eu adorei, eu fiquei impressionada, você consegue identificar expressões de opinião, beleza? Tá, vamos lá para o 7, então. Aqui a gente tem um artigo, deixa só eu diminuir. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque senão também fica muito cheia a tela e aí nem eu consigo ver direito. Então, olha só, leia o artigo que a Luísa elogiou, publicado no site da revista. Não vamos ler, porque você já leu aí na sua casa, com certeza, né? Aí, olha só, qual que é o assunto central do artigo? Então, olha só, o assunto central do artigo é a hibernação, tá? Então, aqui a gente tem a hibernação, que é quando o urso tá dormindo, né? Quando o urso está dormindo. Você sabe que hibernar é quando o urso está dormindo, porque nessa altura do campeonato você já fez a sua pesquisa, né? Aquela pesquisa lá da página anterior que você tinha que ver no dicionário o que significa a palavra hibernar. Deixa só eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Acho que assim vai ficar bom, bem centralizado. Eu me preocupo bastante se vocês estão enxergando. Ó, uma carta do leitor também pode ser coletiva, que é o caso da carta B. Qual foi a opinião dos autores da carta sobre o artigo que trata de plantas ameaçadas de extinção na Amazônia? Copie as palavras ou expressões que o ajudaram a identificar a opinião. Então, olha só, gostamos do conteúdo publicado e nos chamou a atenção a... Então, é isso aí. Aí aqui, olha, na carta B, deixa eu diminuir aqui de novo. Ó, na carta B, podemos perceber alguma crítica expressa no texto da carta. Não, deixa eu ler de novo, né, que eu tô lendo meio ruim, ó. Na carta B, podemos perceber alguma crítica expressa no texto da carta ou na resposta da revista? Copie os trechos. Então, aqui a gente tem que sim. Por quê? Porque na carta é impressionante também a falta de consciência das pessoas que estão destruindo essa floresta tão importante para a preservação da vida. E na resposta da revista, né, eles falam: a Amazônia guarda grande parte do nosso tesouro ambiental, por isso deve ser protegida. Beleza? Aí, olha só, explique com suas palavras por que a Amazônia deve ser protegida. Resposta pessoal. Você tem que pensar, a Amazônia é uma floresta e florestas são importantes, né? Você sabe disso. Nós precisamos da natureza e precisamos de recursos naturais. Então, de acordo com as suas palavras, olha só, eu acabei até te dando a resposta já, tá? Se você prestar bastante atenção, eu acabei de falar que nós precisamos de recursos naturais. É muito importante que nós tenhamos a natureza disponível para nós, seres humanos. Beleza. Aí você tem que pensar, por que então que eu preciso proteger a Amazônia? Né? Pensa direitinho. Quando a gente tem a natureza, a gente tem menos poluição, a gente tem mais qualidade de vida, a gente tem mais recursos naturais. Então pensa nisso tudo e coloca a sua resposta aí. É uma resposta pessoal, porque cada um vai ter que explicar com as suas palavras. Então não vai adiantar eu ficar dando resposta para vocês, beleza? Vocês vão ter que pensar aí um pouquinho, mas acabou que mais ou menos eu já dei a resposta, né? Aqui no número 10, releia as cartas e copie as expressões utilizadas como despedida. Então aqui a gente tem um grande abraço e abraços, com ponto de exclamação. Não esqueçam disso. Quando a gente se despede, quando a gente diz oi, olá, quando a gente faz uma saudação, a gente precisa usar ponto de exclamação, porque nós estamos exclamando, beleza? Lembre-se do que você já sabe sobre cartas e responda. Quais destes itens geralmente compõem uma carta? Todos os itens aqui vai compor a carta, gente. Por quê? Porque, olha só, a gente precisa ter remetente, né? Então, olha só, remetente é quem remete a carta. Prof, o que é remeter? Remeter é você mandar. Então, quem está mandando a carta,
quem assina a carta, por exemplo, eu escrevo uma carta, aí no final eu escrevo assim, atenciosamente, Prof. Gabi Castro. Então eu assinei aquela carta, eu estou mandando aquela carta, ok? Remetente é quem remete, é quem manda a carta. Então a gente precisa ter a carta. E aí assinatura, né, remetente, assinatura, é porque no final, se eu estou mandando a carta, eu tenho que escrever minha assinatura no final da carta, óbvio. Aí depois a gente tem destinatário, que é o destino, para onde essa carta está indo. Então, remetente é quem está mandando, destinatário, para quem essa carta está indo. Ah, essa carta está indo para o meu amigo Rafael, beleza, então ele é o destinatário. O local e a data é essencial, a gente nunca vai escrever uma carta se você não escrever o local e não escrever a data, não existe isso. O corpo do texto, bom, se você vai escrever uma carta, você precisa escrever o texto da carta. Eu nunca vi uma pessoa mandar uma carta em branco, a não ser que ela seja muito jumenta. Portanto, tem que ter o corpo do texto. Saudação. Poxa, se você vai começar a escrever uma carta, você vai dizer pelo menos oi, boa tarde, tudo bem, né? Você não vai sair escrevendo de qualquer jeito. E despedida, né? Você vai se despedir no final da carta. Aí depende com quem você está falando. Se você estiver falando, por exemplo, com uma pessoa que você não tem muita intimidade, você vai escrever, por exemplo, atenciosamente, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, sem mais, e aí você escreve o seu nome embaixo. Se você estiver falando com o seu parça, por exemplo, com a sua colega, com a sua amiga, você vai falar, né, na despedida você vai falar falou, tchau, fui, sei lá, qualquer coisa. Porque você está fazendo uma carta informal. Você está falando com uma pessoa que você tem mais intimidade. Beleza? Tá. Eu quis explicar essa parte da despedida porque existem vários tipos de cartas, né, gente? Tem a carta formal, a carta informal, que é quando você conversa com um amigo, beleza? Aqui na letra B, copie no caderno na ordem correta os itens que fazem parte das cartas do leitor que você leu. Então aqui a gente tem saudação, destinatário, corpo do texto, despedida e remetente, que é a assinatura, é quem está assinando a carta, né? Quem está escrevendo a carta. Aqui a gente vai ter, a gente vai precisar escrever uma carta do leitor e uma folha à parte. Essa parte aqui, primeiro que vai ser pessoal, que cada um vai escrever sua carta. Aqui vai ser com a sua prof presencial, então não vou nem mexer muito aqui, porque vocês vão ter que fazer em sala de aula de acordo com o que a sua prof pedir. Aqui a gente vai ter o primeiro parágrafo da carta do leitor B, que a gente viu lá, né, que você já viu, porque você já leu aí na sua casa. E aí diz o seguinte na letra A. No texto, qual que é a função das palavras destacadas? Então, olha só, de modo geral, é particularizar os substantivos a que se ligam ou quantificá-los, tá? Então, olha só, nos chamou a atenção a árvore, a grande castanheira, certo? Um grande abraço. Olha só, aqui a gente está quantificando e está particularizando os substantivos. Quantificando por quê, prof? Porque se eu falo a árvore, quer dizer que é uma só. Se fosse mais de uma, eu ia usar o plural e iria falar as árvores, beleza? A grande castanheira é a mesma coisa. Se eu tô falando a grande castanheira, você pode entender que eu tô falando de uma castanheira só, ok? Tá bom. Então, aí olha aqui. Na letra, deixa eu ver, peraí, a letra A já falei, a letra B, aqui palavras elas se ligam e como essas palavras se classificam. Então, aqui, ó, pela árvore a gente tem, pela ordem, a gente tem, ó, a árvore, então, esse A está ligado à árvore, a madeira, a castanheira, né, tem a madeira aqui também, ó. Aí a gente tem a madeira, a castanheira, a falta, aqui ó, a falta, opa, coisei aqui, a falta, a preservação, um abraço, tá? E elas classificam-se como substantivos. Então, madeira é substantivo, castanheira é substantivo, falta é substantivo,
tá? Então, tudo isso aí vão ser substantivos, tá? Abraço. Agora aqui na letra C. Por que a maioria das palavras destacadas está no feminino e no singular? Fácil, né? É justamente porque se ligam a substantivos que estão no feminino e no singular, ou seja, concordam com eles. Então, eu vou te dar um exemplo. Por que a maioria das palavras destacadas está no feminino? Esse A aqui, ó, por exemplo, esse A. Esse A é feminino ou é masculino? Ah, prof. Esse A é feminino, né? Tá. E ele está no singular ou no plural? Ah, tá no singular, né? Porque se tivesse no plural não ia ser A, ia ser as. Tá, beleza. Tá, então por que isso aqui tá no feminino e está no singular? Porque isso aqui tá concordando com a palavra árvore. E eu não posso falar o árvore. Eu tenho que falar a árvore. Eu também não posso falar as árvores. Eu sei que você fala assim, eu sei que você fala tudo errado, mas você não pode falar as árvores. Você tem que concordar com o substantivo. Então, se aqui está escrito árvore no singular e no feminino, porque árvore é uma palavra feminina, você precisa colocar a árvore, que está no feminino e está no singular. Porque eu não posso falar o árvore, eu também não posso falar os árvore, a não ser que você queira falar igual um tupi-guarani ou uma criancinha de 3 anos fala assim. Você está no 6º ano, você não fala assim, porque você está no 6º ano e você é meu aluno e você concorda o artigo com o substantivo. Se você não concordar com o substantivo, você vai se lascar no final do ano. E você vai simplesmente tomar uma bomba, daquelas bombas bem atômicas, tudo bem? Então, você precisa concordar com o substantivo. Eu fico até nervosa, porque tem aluno que não concorda com o substantivo. Aqui, ó, vai explicar um pouquinho sobre os artigos, tá? Então, os artigos, pessoal, é tudo isso que a gente viu aqui em cima. Aqui, ó, tá? Então, isso daqui são os artigos. Os artigos, eles se ligam aos substantivos, que foi o que eu acabei de te mostrar. Então, esse A tá ligado à árvore, esse A tá ligado à madeira, esse outro A de baixo tá ligado à palavra falta e assim por diante. Então, o artigo, ele sempre vem ligar, quer dizer, o artigo, ele está ligado, ele está relacionado com um substantivo, beleza? Tá. Aqui... Você gosta de anedotas? Prof, o que é anedota? Criatura do céu, você está no 6º ano e não sabe o que é anedota? Então eu vou te contar. Anedotas são piadas. Então tá te perguntando se você curte piadas. Aí você tem que fazer o quê? Junte-se a um colega, mas um colega legal, não junta com aquele chato não, para ler as anedotas seguintes e responder as questões. Então aqui a gente tem aquelas piadas. Não significa que as piadas são as melhores piadas, igual está escrito aqui. Às vezes você vai ler uma piada sem graça, mas tudo bem. Já vou destacar aqui, ó, o e o, que são palavras, são 2 termos que estão destacados aí. Tá. O que causa humor nessa anedota aí? O que causa humor é o fato do Joãozinho dizer à professora que o atraso se deu em virtude de estar sonhando com um jogo de futebol e que o jogo demorou porque foi para os pênaltis. Bom, letra B. Por que houve mudança de artigo em um jogo e o jogo? Então, olha só. No primeiro caso, o artigo 1 introduz um elemento novo no texto. Na sequência, quando esse elemento é retomado, usa-se o artigo definido justamente para mostrar que já foi mencionado anteriormente, tá? Então, olha só. Eu estava sonhando com um jogo de futebol. Então... ele falou que estava sonhando com um jogo. Aí depois ele falou, é que o jogo empatou. Por que ele não falou é que um jogo empatou? É porque ele já tinha falado a palavra jogo aqui em cima. Então, é isso que está explicando aqui na resposta. Ele já tinha mencionado o jogo. Se ele falou, eu estou sonhando com um jogo e o jogo empatou, quer dizer, eu já falei a palavra jogo aqui em cima. Então, eu não preciso usar um jogo empatou. Você vai falar o jogo empatou, porque esse o aqui está relacionado aqui, ó, que você já falou aqui em cima, tá bom? Não sei se deu para entender, mas é isso. Beleza.
2, peraí, deixa eu ver. Letra B, já falei. Ah, tá certo. Agora, tem hora que eu me perco. Tem hora que eu fico perdidinha, gente. Tá. Ah, tá. Agora é a letra C. O que causa humor nessa anedota? Agora a gente tem, ó, um de novo, e o de novo, e o um de novo aqui, ó. Já vou deixar destacado. O que causa humor nessa anedota número 2 aqui? É o fato de um dos gatos latir em vez de miar e dizer que estava aprendendo idiomas. Letra D. Porque além da troca do artigo de um gato para o gato, houve também o acréscimo da palavra primeiro. E do ponto de vista linguístico, como que essa palavra se classifica? Então, olha só. Como foram mencionados 2 gatos, né? Ele falou sobre 2 gatos. Apenas mudar o artigo não seria suficiente para explicar ao leitor qual deles faz a pergunta. Então, por isso que utilizou-se o numeral primeiro para marcar a ordem da referência de elementos. Prof, eu não entendi nada. Calma que eu te explico. Olha só, vou ter que ler aqui para você entender. Um gato caminhava por um telhado miando. Aí, olha só. Então, o primeiro gato lhe diz: olha, por que você late se você é um gato? E o outro lhe responde. Aqui, ó, o que ele tá falando com isso? É que tem 2 gatos. Se tem 2 gatos, eu preciso colocar a ordem. Então, para colocar a ordem, eu preciso explicar que o primeiro gato disse uma coisa e o outro gato disse outra. Então, aqui a gente usou 2 artigos. A gente usou o artigo para falar que o primeiro gato disse uma coisa e o outro gato respondeu outra coisa. Beleza? Tá. Então, é muito simples, gente. Parece difícil, mas a língua portuguesa é simples depois que você entende. Aqui a gente vai ter... Isso aqui eu vou explicar porque eu sei que tem muito aluno que tem dificuldade. A gente tem na língua portuguesa os numerais. Então, não. Os numerais não são só na matemática. A gente tem numerais também em português, na língua portuguesa. Beleza, quais são eles? Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários, tá? Aqui eu vou abrir um bloco de notas para você anotar esse bizu aí que eu vou te dar. Ordinais. Olha só, a palavra ordinais começa com ord. Ord lembra ordem. Então, ordinais é a mesma coisa que ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Beleza? Cardinais. Cardinais é aquele número que você já sabe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Beleza. Aí, a gente tem também multiplicativos, indica a multiplicação de uma determinada quantidade e os fracionários indica a divisão de uma determinada quantidade, tá? Esse daqui é muito fácil. Por exemplo, aqui nos fracionários eu posso falar assim, meio, metade, tá? Eu esqueci desse aqui. Esse aqui eu posso falar, o triplo, duplo, beleza? Então eu vou fazer uma receita, coloque o triplo de farinha, por exemplo. E fracionários, coloca meia colher de sopa, metade, beleza? Cardinais, 1, 2, 3, 4. Ordinais, lembra a ordem, tá? Ó, multiplicativo, peraí, que eu coisei aqui. Multiplicativos, você sabe, é multiplicação. Então é o que eu acabei de falar aqui, ó. O triplo, né? O dobro. Fracionários também é fácil, porque o nome mesmo já indica, né? Metade, meio, põe 1/4 de xícara na receita. Qual que vocês confundem mais? São esses dois, os cardinais e os ordinais. Como que você vai desconfundir o que está confundido, o que está confuso? Né? Como é que você vai descoisar o que está coisado na sua cabeça? É só, se você está confundindo com esses dois aqui, é só você decorar esse. Esse daqui, ó, ordinais, lembra ordem, ordinais, ordem, ó, ordem, tá? Se você lembrar disso aqui, pronto. Cardinais só pode ser aquele que restou, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Tá. Por exemplo, aqui eu tenho cardinais, ó, 5, 2, 3, beleza? Tá.
Leia a tirinha pra gente responder as questões. Então, olha só. Sabe quantas batatas eu tive que descascar para fazer esse purê? Não. 523. Muito obrigado. Agora eu me sinto culpado demais para comer. Olha só. Com que finalidade o recruta zero informou a quantidade de batatas que ele descascou? Então, olha só, provavelmente é para impressionar o colega. Lembra, finalidade é a mesma coisa que objetivo, ou seja, para quê? Para que ele informou essa quantidade? B. No segundo quadrinho, a resposta do outro personagem confirma que o recruta zero alcançou o que pretendia? Então, olha só, de certa forma, sim, porque o personagem afirma se sentir culpado demais para comer. C. Como se classifica o numeral utilizado pelo recruta zero? A gente acabou de falar que é o numeral cardinal. Espera aí que a minha canetinha descoisou, eu preciso coisar ela de novo porque ela não está coisada. Tá. Cardinal, beleza. Escreva esse numeral por extenso e a centena foi escrita no masculino ou no feminino? Porque, gente, olha só, quando eu fui ler, o que eu acabei de falar na hora que eu li? Eu falei, eu tive que descascar 523. Por que a gente falou isso no feminino? Eu tive que descascar 523 batatas. Porque, olha só, 523... Espera aí que meu mouse tá meio ruim. Ó, 523. A centena, ou seja, quando eu falo 500, ela deve concordar com o substantivo batatas. Se fosse uma palavra masculina, aí eu poderia falar 523. Por exemplo, a fábrica produziu 523 iPhones. A palavra iPhone é uma palavra masculina, então, beleza. Mas a palavra batata, eu não falo o batata, eu falo a batata. Se eu falo a batata, significa que ela é uma palavra feminina. E se ela é uma palavra feminina, eu preciso concordar o numeral com essa palavra, que é um substantivo. Então, a gente vai falar 523 batatas e não 523 batatas, ok? Beleza, então a gente finaliza aqui a página 87. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá, tchau!